Olá, olá, 11 de agosto de 2020, confira as principais notícias desta terça-feira. Servidores públicos que receberam de forma irregular auxílio emergencial começam a ser notificados para devolução no Maranhão. Em Imperatriz, pandemia gera atraso na entrega de correspondências e encomendas. Defensoria Pública do Estado lança recomendações sobre tratamento dado a ambulantes que trabalham na Península. Detran retoma atividade educativa no trânsito. No esporte, depois de derrota, Sampaio busca hoje reabilitação no Brasileiro. E Cavalo de Aço anuncia novo treinador e realiza operação de emergência depois que jogadores testaram positivo para a Covid-19. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas e mais 1 minuto. Como é que você está? Tudo bem? A gente espera que sim. Fica na torcida para que isso aconteça durante toda a semana. Essa é a torcida, é a fé e a esperança de todos nós. Semana que começou ontem, hoje terça-feira. Vamos que vamos em frente. E aqui no Bom Dia até às 8 horas da manhã, a informação não para quando chega o primeiro impacto. Vamos juntos até às 8 horas da manhã com muita informação aqui pela TV Difusora. Hoje, lembrando que é dia do advogado, hein, gente? Parabéns a todos os advogados, aqueles que têm essa missão tão importante a cumprir, não é? Que cumprem bem essa missão e a gente parabeniza em todo o estado do Maranhão os advogados. Hoje também é dia do estudante, hein? Então, parabéns aos estudantes aí, muitos em casa ainda por conta desse período de pandemia. Algumas escolas voltaram, daqui a pouco a gente vai mostrar as universidades, o movimento das universidades, como é que está, ainda é muito pequeno, claro, e a gente mostra daqui a pouco no Bom Dia para você ligado com a gente, tá bom? Então já fique ligado aqui no Bom Dia, a gente vai mostrar para você a movimentação dessas universidades, que claro, segue agora um protocolo, há todo um diferencial em relação ao período anterior, é lógico, é natural, e a gente vai mostrar daqui a pouco no Bom Dia, tá certo? São 7 horas e mais 2 minutos, mas a gente começa o programa mostrando números da Covid-19 no estado. Atenção, gente, a pandemia continua, os cuidados devem ser mantidos. Nice está comigo para trazer os números nacionais e locais também. Nice, bom dia para você. Oi, Adalberto, ótimo dia para você, para quem está em casa acompanhando a gente também. A gente começa falando dos dados aqui do estado do Maranhão. De acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, que foi divulgado ontem à noite, o Maranhão chegou a 130.566 casos confirmados da Covid-19. Desses casos, 7.012 são casos ativos, 120.367 pessoas se recuperaram do coronavírus, mas 3.187 pessoas morreram. Falando dos novos casos contabilizados aí nas últimas 24 horas, 111 foram registrados aqui na Grande Ilha, 9 lá na cidade de Imperatriz e 310 nas demais regiões do estado, no interior do estado. Relacionados às mortes registradas nas últimas 24 horas, foram 18. Dessas 18, 2 aqui da Grande Ilha foram registradas aqui em São Luís e as demais no interior do estado também, um número que contribui, para a marca que a gente divulgou ontem, uma triste marca de mais de 100 mil mortes registradas por coronavírus em todo o país. O número de mortos chegou a 101.752 óbitos. É claro, esse número ele pode ser ainda maior, porque existem pelo menos 3.569 óbitos em investigação em todo o país. Nas últimas 24 horas, foram 703 óbitos notificados pelas secretarias de saúde em todo o país. Desde o início da pandemia, o Brasil já registrou aí 3.057.470 casos da Covid, de acordo com esse balanço que é divulgado aí diariamente pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias de Estado da Saúde em todo o país. Desde ontem, foram 22.048 novos casos notificados, então, pelo Ministério da Saúde. Atualmente, 791 pacientes com Covid estão em acompanhamento. Já a quantidade de pessoas recuperadas chega a 2.163.812. Agora, já que a gente está falando de números, a gente vai falar de uma população específica, população indígena. Mais de 1.000 mortes já foram contabilizadas, mais de 1.000 casos de 1.000 indígenas infectados por coronavírus já foram registrados e mais de 30 pessoas morreram. Infelizmente, essa curva ela ainda é crescente em muitas regiões. Acompanhe na reportagem. João Soares Cricati, 53 anos, morador da aldeia São José. João Cassimiro da Silva, 70 anos, ancião Guajajara da aldeia Bananal.
Índios vítimas da Covid e que formam a estatística do boletim epidemiológico das etnias indígenas no Maranhão. 34 óbitos já foram contabilizados. As barreiras físicas montadas para impedir a circulação não conseguiu impedir a disseminação do vírus. Morrem crianças, morrem adultos, morrem os nossos velhos. Morre a esperança de continuidade, vai morrendo aos poucos. A contagem dos casos em muitos municípios é feita de forma específica e direcionada para a população indígena. Mas tem comunidade que não consegue acesso a essa informação. Os dados que estão sendo repassados para o município de Grajaú não contam mais, não tem mais como referência as aldeias. Os dados estão sendo somados e jogados no montante total dos casos que tem acontecido em nosso município. E isso é ruim, porque a gente não tem informações por aldeia e nem a quantidade de pessoas contaminadas. 1.068 casos de indígenas infectados foram notificados de acordo com o coletivo Cururu, uma rede de mapeamento da pandemia entre os povos indígenas. Os dados foram contabilizados dos dias 31 de maio a 29 de julho, com base em informações de 33 prefeituras que incidem nas terras indígenas. A curva de casos é crescente e, em algumas situações, tem se mantido. Os pesquisadores estudam hipóteses para justificar esses números. A gente tem como duas hipóteses a serem levantadas. É que a barreira sanitária realizada pelos povos indígenas, tem surtido efeito, a sua própria barreira sanitária de evitar que pessoas estranhas entrem na comunidade, que as pessoas da comunidade saiam delas, bem como a não realização de testes, Então a gente não pode afirmar que há um decréscimo, uma estabilização da curva de contágio, mas sim a gente levanta duas hipóteses a partir da nossa identificação. O coletivo Mururu alimenta uma página nas redes sociais com os boletins epidemiológicos. Os casos em maior incidência estão nas aldeias Tenterrar Guajajara, que tem o maior índice populacional, Capó, Cricati, Canela e os Gavião Pucobiê. Nós pensamos em qualificar esses dados, na tentativa de visibilizar e de pressionar o governo do estado e o governo federal para que fosse desenvolvida uma política indigenista específica, pensando a questão sanitária vivenciada por esses grupos. A ideia era que esses dados pudessem ser visibilizados de forma mais qualificada. E a gente lamenta, claro, todas essas mortes e reforça todos os cuidados, com a questão de higienização, com o uso de máscaras, porque muitas pessoas ainda estão lutando em um leito de hospital devido ao coronavírus. Adalberto. Verdade, Nice, bem lembrado. Daqui a pouco você volta com outras informações, tá? Nice Ribeiro, portanto, atualizando os números da Covid-19 em todo o estado. São 7 horas e mais 8 minutos, não perca a hora, 7:08. Olha, os servidores públicos estaduais e municipais que receberam de forma irregular o auxílio emergencial vão ter que devolver o valor do benefício. Aqui no estado, o Maranhão, você sabe, foi o estado em que mais aconteceu, infelizmente, esse tipo de fraude. E os servidores já começaram a ser notificados. É uma lista extensa de profissionais de diversas áreas. Servidores públicos, alguns com salários altos, mas que receberam auxílio emergencial. A partir do cruzamento de dados entre os beneficiários do auxílio emergencial e a folha de pagamento dos municípios maranhenses e do governo do estado, se detectou que quase 85 mil servidores do estado e dos municípios maranhenses receberam auxílio emergencial de forma indevida, irregular. E a partir dessa verificação, se buscou, a ação da CGU junto com o TCE, a devolução desses valores por quem recebeu indevidamente, de forma a trazer de volta os recursos para os cofres públicos. Pelas regras, nenhum servidor público pode receber auxílio emergencial devido à função. O levantamento da Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União encontrou um grande problema. Das 26 unidades federativas e mais o Distrito Federal, o Maranhão foi o estado que registrou o maior número de servidores públicos que receberam o auxílio emergencial. Para você ter uma ideia, somente em maio foram pagos mais de 62 milhões de reais que devem ser devolvidos aos cofres públicos.
A superintendente da CGU no Maranhão diz que após a identificação dos servidores, já iniciou o trabalho de notificação de gestores estaduais e municipais sobre as irregularidades. Mais de 20 mil dos servidores que receberam o auxílio foi através de solicitação. No Brasil, já até o dia 6 de agosto, houve a devolução de aproximadamente 115 milhões de auxílio emergencial por quem recebeu indevidamente, mas essa devolução ela continua, a gente continua buscando que as pessoas que receberam indevidamente entrem no site do Ministério da Cidadania, emitam a GRU e procurem um banco para fazer a devolução desses valores, porque a gente está buscando todos os valores que foram recebidos de forma indevida. O servidor será notificado através da gestão e deverá acessar o site para fazer a devolução. O valor não pode ser recebido por nenhum órgão público. O secretário de Fiscalização do TCE do Maranhão lembra que mais da metade destes servidores pode ter recebido de forma automática, por constar no CadÚnico. Por conta disto, nesta etapa, o trabalho se concentra em promover a devolução voluntária. Uma vez tendo ciência, ele deve incentivar campanhas para a devolução voluntária do valor. Por que que se fala em campanha de devolução voluntária? Porque, como eu te explico, alguns servidores receberam sem ter requerido o benefício. Por quê? Porque eles eram beneficiários de algum programa assistencial do governo. E devido todo mundo que estava no CadÚnico ter recebido de maneira automática, pode ser que boa parte desses servidores não tenham solicitado, mas tenham recebido. Então, está se incentivando a devolução voluntária desse tipo de situação. Fica claro, é importante que é preciso separar o joio do trigo, né? Tem gente que teve o CPF utilizado, já outros usaram de má fé, sim, e fizeram a solicitação desse valor. O que chama a atenção, isso aconteceu no Brasil todo, né? No país todo. Chama a atenção um número aqui, gente, 85 mil pessoas, é um número muito alto. O Maranhão se destaca entre todos os estados da federação, identificando aí esse tipo de problema. Você imagina, então, se não fosse identificado, se não houvesse esse cruzamento, como é que seria a situação, né? Um prejuízo grande aos cofres públicos, ou seja, aquele que precisa receber vai deixar de receber. E a gente tem casos de várias pessoas que precisam do auxílio emergencial, se cadastraram, estão até hoje esperando sair o auxílio emergencial e não saiu. E tem muita gente que não precisava, mas acabou entrando com a solicitação. Então é preciso separar essa situação aí, mas todos já foram notificados para que façam então a devida devolução. São 7 horas e mais 12 minutos, 7h12. Olha, o movimento ainda é pequeno nas faculdades privadas autorizadas a funcionar nesse período de pandemia. O ensino é híbrido, a gente sabe, há um ensino presencial, mas também o ensino à distância. E a gente fez uma reportagem sobre o assunto. Muitos alunos ainda preferem, inclusive, a modalidade à distância, né? Por isso, pouca gente se deslocou até as faculdades. Vamos ver agora na reportagem. Um cenário incomum para início da semana, mas que marcou a retomada de atividades educacionais presenciais. Os protocolos pedagógicos foram definidos pelos órgãos responsáveis. Nesta universidade particular, a movimentação foi bem tímida na retomada de atividades. Na entrada, alunos e funcionários passaram pela aferição de temperatura. A Amanda é estudante do curso de farmácia e está feliz com o retorno das aulas práticas. Na sala de aula, o número de alunos foi reduzido. Por ser um curso, muito curso da área da saúde tem prática, tem coisa que a gente não vai aprender só na teoria, só pela internet. Então, acaba meio que fazendo uma grande falta, sabe? E foi muito bom o retorno. Uma volta que requer um esforço coletivo, que envolve as medidas das instituições e a disciplina dos alunos e colaboradores. Agora a gente está vivendo um momento assim, muito de cautela, né? Com novas regras, com um novo modo de vida, e a gente está tentando seguir isso tudo direitinho para que a gente consiga voltar à normalidade, né? Esse deveria ser um horário em que as universidades, faculdades já estariam bem movimentadas, mas a situação não é esta. E isto agradou a alguns alunos que decidiram sair de casa e vir para os seus locais de estudo. Isso porque combater a aglomeração deve ser o ponto forte das instituições e, claro, seguir todo o protocolo de prevenção à Covid-19. Nesta outra instituição, a movimentação registrada também foi pequena. Na entrada, aferição de temperatura. Victor Lopes, estudante do 9º período de Direito, resolveu ir até a faculdade, mas diz que muitos dos colegas, por prevenção, ainda preferem ficar em casa. Eu preferi voltar por causa da questão da internet, que é
tenho mais dificuldade em casa, então prefiro vir presencialmente. A faculdade também, ela botou um sistema de rodízio, tipo, se vier muitos alunos, vai ficar fazendo rodízio entre os alunos. Quem puder ficar em casa, fica, e quem puder vir, pode vir. Vivemos ainda esse período aí de adaptação, mas o fato é que muita gente, nas escolas, nas faculdades, o pessoal está esperando mais um pouco para voltar, então, para esse ensino tradicional, o ensino presencial, ainda que de forma reduzida, né? Mas mesmo assim, muita gente está preferindo ficar em casa. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Olha, na região Tocantina, várias correspondências e encomendas, elas estão ficando acumuladas. Por que isso está acontecendo? Porque a central de distribuição foi afetada também por conta da questão da Covid, número reduzido de funcionários, e aí não tem jeito. Encomendas e correspondências estão chegando com atraso, vamos ver. Francinete fez uma compra para o salão onde trabalha pela internet. Segundo a cabeleireira, a encomenda já está em atraso há mais de 15 dias. Já tem 20 dias. 17 dias é o dia que eu vim atrás. E o rapaz aqui me informou que eu tinha que ir na Dogival, então eu fui. Lá ele não conseguiu ver nada, só conseguiu ver que ele já foi no meu endereço. E daí ele tinha que ter mais 2 tentativas. Com a pandemia da Covid-19, o Centro de Distribuição Domiciliar de Imperatriz, complexo operacional, está com dificuldades para atender os 22 municípios. Antes da pandemia, eram 34 funcionários. Agora, com a redução, apenas 18 estão trabalhando. Encomendas acumuladas, outras atrasadas, diminuição da quantidade de empregados, tudo ficou comprometido, desde a origem até a entrega. E o número de reclamações dos consumidores contra os Correios só aumenta. O diretor do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Maranhão, com subsede em Imperatriz, diante dessa situação, se manifestou, entrando com uma liminar na Justiça, obrigando a testagem de todos os funcionários que trabalham no centro. E não só a testagem, mas também o imediato afastamento de todos os trabalhadores que forem considerados positivos, como também aqueles que trabalharem diretamente com esse trabalhador. Tentamos falar com o gerente do Centro de Distribuição dos Correios, mas no momento não se encontrava no local. Diante das idas e vindas atrás da encomenda, a cabeleireira Francinete, no início dessa reportagem, teve uma resposta dos Correios. Ele me afirmou que vai estar começando novamente as entregas a partir de amanhã. Então eu tenho até 3 dias para esperar minha encomenda em casa. É o que eu espero. Já está a segunda vez que eu estou vindo aqui, né? Eu quero resolver, porque eu preciso trabalhar, não é isso? Vamos acreditar que vai dar tudo certo. Tem que ter paciência, né? O período realmente está complicado, é difícil. Claro que quem precisa de imediatamente uma encomenda, né? Que trabalha, é o caso aí, por exemplo, da nossa personagem da reportagem, vai ficar uma situação mais complicada ainda, mas é preciso, então, entender que nesse período agora vai atrasar mesmo. Isso está acontecendo no país inteiro, né? A gente mostrou o caso aqui da região Tocantina. Confira agora o nosso giro de notícias. O reitor da Universidade Federal do Maranhão, Natalino Salgado, informou que a instituição recebeu uma circular do Ministério da Educação, projetando um corte de verba de 18% a 24% no orçamento para 2021. Na UFMA, a estimativa é que o corte possa chegar a R$20 milhões e deve afetar todos os setores da universidade. Porém, o cronograma de 2020 será mantido. A retomada das aulas presenciais será a partir do dia 14 de setembro, após 6 meses de atividades paralisadas por conta da pandemia da Covid-19. Um estudo realizado pela Universidade Federal de Pernambuco mostrou que o auxílio emergencial de R$ 600 foi responsável por manter a economia ativa durante a pandemia em municípios de menor renda e produto interno bruto e alta vulnerabilidade. Segundo o estudo, as regiões Norte e Nordeste tiveram maior impacto com o recebimento do auxílio. Ainda de acordo com o estudo, o estado mais beneficiado é o Maranhão, com algo em torno de 5% do seu PIB. O presidente Jair Bolsonaro iniciou o desencadeamento do plano de privatização de parques nacionais. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, juntamente com o Parque de Jericoacoara, estão cotados para serem os próximos a iniciarem no processo. O objetivo seria o aumento do acesso à população e a otimização de recursos públicos. Além disso, a concessão garantiria, segundo o governo, o custeio de ações relativas à conservação, proteção e gestão das unidades. No próximo bloco, o Silva Alves atualiza os principais assuntos da área de segurança, você vai ver. E mais, veja quais são as recomendações da Defensoria Pública do Estado para um tratamento igualitário de ambulantes que atuam lá na Península. A gente volta já já, são 7 horas e mais 19 minutos em todo o Maranhão.
São 7 horas e mais 22 minutos, 7h22. Nós vamos ver agora como é que amanheceu o trânsito, gente, aqui na capital maranhense nesta terça-feira. Vamos lá? A gente começa o primeiro ponto, vai ser aqui a Avenida Jerônimo de Albuquerque, na altura ali do antigo Roque Santeiro, pista da esquerda, pessoal que segue no sentido Coama, centro, pista da direita, quem vai para o Angelim, quem segue para as demais regiões aí da cidade, tá bom? Volume grande dos dois sentidos aí, você vê na imagem, hein? Você vê na imagem então que o trânsito já está pesado nesse horário, mas sem nenhum acidente nesse momento, a informação que nós temos. Vamos agora para a ligação aí de dois bairros importantes da cidade, Ponte Bandeira Tribuzzi. Está na tela para você, para a gente ver como é que está o movimento nesse momento na ponte, para quem está vindo para o centro da cidade. Olha só, movimento intenso de veículos na direção centro, hein? Caminhões, ônibus, veículos vão passando aqui na pista da direita, os carros de passeio também. Na esquerda, quem vai no sentido Jaracati. Mas não há informação de lentidão no trânsito nas imediações da Ponte Bandeira Tribuzzi, portanto, Avenida Carlos Cunha. Vamos para o retorno do Calhau agora, geralmente o movimento é grande também nesse ponto. Em geral, nessa pista de quem já está na rotatória, o movimento é maior, mas aí nesse caso, a gente já vê inclusive um agente ali da SMTT aproveitando a sombrazinha ali do poste, ó, tá vendo ali? Claro, ninguém é de ferro, né? Tá ali aproveitando, mas acompanhando o trânsito e ali vai intervir caso haja necessidade aí, realmente, né? Você vê aí que o trânsito já é mais tranquilo nesse ponto da esquerda, porque o pessoal que está vindo da região das praias, né, se deslocando. Agora, Avenida Beira-Mar, duas pistas liberadas no sentido centro, maré está seca, você vê aí na imagem, e o sol já está brilhando forte, o calor lá em cima na ilha. Muitas motos aí se deslocando, pista da direita São Francisco, pista da esquerda sentido centro, sem nenhuma interrupção no momento, não há nenhuma interrupção. A informação é que ontem, inclusive, houve um protesto aí da próxima ponte, muitos carros voltando, né? Ontem à noite aí da ponte do São Francisco, mas agora não, trânsito tranquilo, normal. O trânsito vai fluindo normalmente nesse ponto da cidade. São 7 horas e 24 minutos, 7h24, é hora de falar de segurança? Ele atualiza você com os principais fatos da segurança todos os dias, 6 da manhã. Cedinho está aqui. Silvão Alves, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. O homem foi atingido com golpes de faca, Silvão. Onde foi isso? Lá em Bacabal, a mulher que foi acusada da autoria do crime, ela foi presa. Isso aconteceu numa praça lá em Bacabal. A motivação ainda não está bem explicada, até porque ela se recusou a dar informações à polícia. O certo é que a vítima estava de costas e ela se aproximou e golpeou ele no pescoço, numa região vital. Ele foi levado para o hospital, recebeu socorro lá do próprio pessoal que estava lá na praça, foi levado para o hospital e ela foi levada para a delegacia para ser autuada em flagrante. A banalização da violência é tão grande que no VT, na reportagem produzida pelo colega Romário Alves lá de Bacabal, ela chega cantando na delegacia, né, essa mulher que acabou agredindo esse cidadão. Daí, portanto, a polícia está investigando para entender essa motivação, o que levou ela a tentar contra a vida dele. Silvão, caiu o número de crimes contra instituições financeiras? Segundo os dados do Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras, que é um departamento da SEIC, a polícia, apesar desses 3 últimos ataques que nós tivemos aí há pouco mais de uma semana, a polícia diz que houve uma redução em se comparando esse número de agora com os números do mesmo período do ano passado. Uma coisa é certa, que as quadrilhas são quadrilhas interestaduais que atacam aí no interior do Maranhão, esses caras aí que são chamados Novo Cangaço, eles vêm para cá, regimentam também pessoas aqui do estado e aí cometem esse tipo de crime. A polícia tem conseguido, né? É lógico que são quadrilhas numerosas e quadrilhas diversas, isso acaba de uma certa forma atrapalhando um pouco a identificação e a prisão desses indivíduos, mas a polícia tem conseguido desarticular parte dessas quadrilhas, daí talvez, portanto, a razão da redução aí do número de assaltos já registrados esse ano e explosões. Quando se fala assaltos, também se fala em explosão de caixas eletrônicas aí no interior do estado. Obrigado, viu, Silvão? Até amanhã. Ok, bom dia, Adalberto. Obrigado, bom dia a todos. Silvão Alves, que apresenta de segunda a sexta o Bandeira 2, cedinho, 6 da manhã, aqui na TV Difusora. São 7 horas e mais 27 minutos. A Defensoria Pública do Estado lançou recomendações garantindo o tratamento igualitário. Esse tratamento igualitário para as pessoas, para os ambulantes que trabalham na área da Península, na Praia da Ponta da Areia, aqui em São Luís do Maranhão. Sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o defensor do Núcleo de Direitos Humanos, Jean Carlos Nunes, sobre esse assunto. São várias as recomendações, a gente tem acesso
teve acesso aqui ao documento e a gente vai falar sobre esse assunto. Você sabe que a gente já vem tratando desse tema há algum tempo aqui no Bom Dia, mostramos reportagens, imagens, aglomeração na região, reação dos moradores dessa região e agora há uma recomendação por parte do Ministério Público e agora a Defensoria Pública do Estado também trata desse tema. Conversa com o defensor da área do Núcleo de Direitos Humanos, que é o Jean Carlos, que está com a gente aqui. Professor Jean, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, considerando que o Ministério Público já acompanha esse caso, doutor Jean, o que justifica uma recomendação da Defensoria Pública do Estado quanto a esse objeto, no caso, assuntos relacionados ali àquela área da praia da Ponta da Areia? O Ministério Público, logo após o surgimento das notícias, expediu uma recomendação em que o objeto central é a salvaguarda do meio ambiente estrito senso, a proteção à restinga, às dunas que existem naquela região da praia. A gente não contraria essa recomendação nesse aspecto, a gente concorda que o meio ambiente precisa ser protegido e precisa ser resguardado. A justificativa que foi apresentada também de a prevenção à epidemia do coronavírus é uma justificativa com a qual a gente concorda. Agora, a gente entende que, neste caso, pelo olhar que a Defensoria alcança, considerando seu campo de atuação, existem elementos importantes que precisam ser abordados nessa questão e que não constam dessa recomendação enviada pelo MP. Uma delas, por exemplo, é a questão relativa aos trabalhadores ambulantes. Ora, a praia, sendo um bem público, ela deve ser utilizada por todos indistintamente, a gente não pode criar nenhum tipo de mecanismo que segregue, selecione ou discrimine em razão da cor da pele, da orientação sexual, da raça, da procedência do bairro. Se eu retiro da praia os trabalhadores ambulantes, pela questão de mercado, do próprio preço dos produtos, eu dificulto a presença de pessoas que não têm um poder aquisitivo nos padrões da península para ali estar e poder adquirir seus produtos e poder ali estar frequentando a praia. Além disso, é importante que todos saibam que atrás de cada uma das vendas de um trabalhador ambulante existe uma família que sobrevive economicamente desta renda. Nós atravessamos um quadro de crise econômica gravíssimo. Então, se eu retiro do trabalhador ambulante a possibilidade de estar ali trabalhando, auferindo esta renda, eu preciso apresentar, o poder público precisa apresentar uma alternativa viável de sobrevivência digna para esse trabalhador e para a sua família. Além disso, essas medidas elas não podem ser adotadas sem que haja uma justificativa específica apenas para a Península da Ponta da Areia. Qualquer medida, entendemos nós, elas devem ser uniformizadas para as praias de São Luís, já que as praias são todas elas públicas, acessíveis ao público de um modo geral. Então, a Defensoria Pública, na preocupação, no exercício da sua missão e preocupada com o interesse de grupos vulneráveis que ali possam estar sofrendo algum tipo de restrição, expediu uma recomendação de modo a assegurar que as intervenções que o poder público faça na esfera estadual e municipal, ainda que em cumprimento dessa recomendação do MP, leve em consideração esses elementos importantes de vulnerabilidade ali existentes. Doutor Jean. Né, que a praia... Sim, perdão, pode falar. Não, pode concluir o seu raciocínio, mas eu queria falar também sobre esse outro aspecto aqui, que é a relação da garantia do efetivo policial, por exemplo, né? Tanto Polícia Civil quanto Polícia Militar. Eu vi aqui na recomendação que essa é uma preocupação para garantir, inclusive, que não haja, para que a garantia do caráter público, né, dessa medida, para que a gente possa, de fato, essa recomendação do Ministério Público seja acatada, mas que isso se estenda às outras praias. Dá realmente a sensação para nós, quer dizer, para o cidadão que está acompanhando também, de que há uma concentração, digamos assim, excessiva em um ponto da cidade, quando, na verdade, ali é uma praia, é um bem público, como as outras praias da capital, ou não? É mais uma praia, né? É mais uma demanda, não se concentra ali. Veja que quando o Ministério Público, preocupado com a segurança de todos, expede a recomendação para que exista o policiamento no local, num contexto em que havia notícias que circulavam na internet, grupos de WhatsApp, de pessoas que desceriam em massa, em grande volume,
no final de semana em que esses fatos vieram à tona, isso poderia ser utilizado pelo poder público numa execução, às vezes, pouco comprometida com a salvaguarda de direitos, para, na verdade, fazer medidas de, entre aspas, limpeza do ambiente, retirada do ambiente do elemento que é incômodo, né? Que não quer ser visto, não quer ser, que não se quer ali por perto. Então, a perspectiva de nossa atuação foi, olha, se for feito o envio de força policial, que isso se dê em todas as praias, né? E que a atuação da polícia se dê estritamente para as finalidades do ordenamento jurídico brasileiro. Quais são? A prevenção do crime e a reparação dele, né? Não é para a finalidade de fazer padronização, organização de trabalhador ambulante, impedir o acesso de uma determinada pessoa. Nós entendemos que, de certo modo, isso já estava contemplado na recomendação do MP, mas nós entendemos por necessário deixar mais claro e expedirmos a nossa com a finalidade de que a Defensoria fosse informada previamente das medidas que viessem a ser adotadas para que a gente pudesse acompanhar. Isso se aplica também a essa recomendação quanto às medidas sanitárias de prevenção à pandemia, no caso, as medidas sanitárias de prevenção à contaminação pelo coronavírus, quer dizer, também a tentativa de evitar aí qualquer conotação que remeta à segregação, por exemplo? Exatamente, a gente concorda com as medidas de prevenção à contaminação do coronavírus, são medidas importantes, necessárias e indispensáveis. Só que veja que a praia estava sendo utilizada, né? A praia estava por uso tanto dos moradores locais quanto de outros bairros. Das duas, uma. Ou ninguém pode usar, ou não vai ser possível estabelecer uma proibição seletiva direcionada para este ou para aquele grupo, desta ou daquela procedência. As praias são públicas, elas podem e devem ser utilizadas por todos. Se as medidas de prevenção impõem, nesse momento, limites à utilização das praias, essa limitação tem que ser horizontal, ela não pode ter por porte, sexo, procedência de bairro, cor da pele, orientação sexual, nada disso pode ser definido, não no nosso ordenamento jurídico. A gente está vendo imagens nesse momento também, inclusive, doutor Jean, da praia, lá desse ponto chamado Posto A. Aí o cuidado com a aglomeração também continua, claro, recomendação que fica para todos, né? Quer dizer, a ideia é contribuir nesse processo e não, enfim, o contrário disso. Eu queria aproveitar que amanhã, inclusive, é o Dia Nacional dos Direitos Humanos, sou defensor público dessa área, desse núcleo, que falasse para as pessoas sobre isso, né? A gente encerrasse essa nossa entrevista falando sobre um conceito, às vezes, errado que as pessoas têm, de que direitos humanos eu estou falando de outra pessoa, não estou falando da sociedade em geral. E, em geral, as pessoas ligam direitos humanos a benefícios, digamos assim, a pessoas que cometem algum ato infracional, por exemplo, né? Então, às vezes, nem sempre a gente tem a dimensão do que significa isso. A data de amanhã é uma boa data para refletir também sobre esse aspecto, não? Perfeito. Sem dúvida, a direitos humanos, o nome já sugere, é uma atuação, assim, na verdade, são conquistas civilizatórias que resultam de muita luta, de muito esforço histórico, e que se estendem a todos os seres humanos. Há, dentro da pauta de direitos humanos, a defesa dos direitos das pessoas que foram, de alguma forma, privadas de liberdade. Claro, é um ser humano, qualquer um de nós está sujeito a um crime, qualquer um de nós que acabe por cometer um crime, vai querer ter seus direitos resguardados. Mas é muito amplo. Abrange a proteção à criança, a proteção ao idoso, a proteção quilombola, indígena, a salvaguarda de direitos, tendo como corte, como elemento de distinção, tão somente a condição humana. Se trata de humano, o ordenamento jurídico assegura direitos, e esses direitos têm que ser preservados. A semelhança do médico que, quando se depara com um paciente em estado grave, ele não pergunta para o paciente, pelo menos não deve fazê-lo, qual é a cor da sua pele, sua origem social, sua orientação sexual. O seu trabalho é, naquele caso, salvar a sua vida. O defensor de direitos humanos também não pergunta de quem se trata. O seu trabalho naquele momento é resguardar direitos. Defensor Público Estadual Jean Nunes, obrigado pela entrevista aqui para todo o Estado no Bom Dia Maranhão. Nós é que agradecemos, a Defensoria Pública do Estado agradece. Muito obrigado. Você ligado no Bom Dia Maranhão, nessa manhã de terça-feira, ligado com a gente, acompanhando a nossa programação aí em Santa Inês, em Codó, em Balsas, em Açailândia. Aos amigos que nos acompanham em Tuntum, ao vivo, a nossa programação aqui do Bom Dia nessa terça-feira. Vamos juntos até às 8 horas da manhã com muita informação para você. É hora de conferir a previsão do tempo para hoje. Será que vai chover, gente? Em São Luís e no interior do estado, como é que vai ser, hein? Na capital maranhense, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada. Olha só, a gente tem aqui no nosso mapa São Luís com mínima de 25,
máxima de 32 graus. É uma parceria que temos com o NUGEL, que é o Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. É o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade. Segunda maior cidade do estado é Imperatriz e por lá, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20 graus, máxima de 37. Em Caxias, hoje, mínima de 22, máxima de 35 e por lá, céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva em Caxias. Um abraço aos amigos aí na região dos Cocais. Mais 3 cidades do nosso mapa, parceria com o LabMet. Olha só, a gente tem aqui agora Barra do Corda, hoje com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 20, máxima de 37 graus. Na Baixada Maranhense, Pinheiro com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva, mínima de 24, máxima de 32. Barreirinhas, portal de entrada dos Lençóis Maranhenses com céu parcialmente nublado, baixa probabilidade de chuva. Um abraço aos amigos aí que estão acompanhando a nossa programação nas pousadas aí em Barreirinhas. 23 é a mínima, 34 graus a máxima em Barreirinhas hoje. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o Detran volta a realizar ações educativas para um trânsito seguro aqui na capital, hein? E mais, nós vamos falar de política com o Diogo Tri, vamos falar de esporte também. Hoje tem Sampaio em campo pelo Brasileiro. Vamos falar como é que o Imperatriz está se reorganizando aí, depois que vários jogadores foram testados positivos para a Covid. Voltamos já já, um instante só. Voltamos com o Bom Dia Maranhão ao vivo aqui na sua TV Difusora. Daqui a pouquinho a gente vai registrar o pessoal que participa pelas nossas redes sociais, acompanhando no Facebook, no Instagram também, a nossa programação. Você vai lá e diz qual bairro que você está aqui na capital, qual a cidade que você acompanha o nosso Bom Dia, tá bom? O Detran vai retomar hoje as atividades educativas voltadas ao pedestre aqui na capital maranhense. Quem tem informações ao vivo é a repórter Nice Ribeiro. É agora a ação que está acontecendo, inclusive, do Detran. Já começou por aí, Nice? Oi, Adalberto. Então, já começou sim. A gente está posicionado aqui na Carlos Cunha, né, onde está acontecendo essa ação educativa do Detran, que está retomando aí suas atividades. A gente tem mostrado aí ao longo do tempo os atendimentos, né, sendo retomados e hoje retomam então as atividades educativas no trânsito. A gente vai conversar sobre esse assunto com a Rositânia de Farias, que é coordenadora de educação para o trânsito do Detran. Muito bom dia, Rositânia, para você. Qual que é o intuito de fazer primeiramente esse tipo de trabalho? Primeiro, pensando no bem maior que é a vida, a preservação da vida. Então, o objetivo da faixa é mostrar que o pedestre sempre em primeiro lugar. Então, a gente alerta o pedestre que ele tem responsabilidade no trânsito, que ele não deve fazer a travessia, por exemplo, atendendo o celular ou mandando mensagem através do WhatsApp, porque é muito perigoso. Ele tem que fazer a travessia reto, não fazendo zigue-zague e sempre esperar o momento certo de passar na faixa. Detalhe, tem pedestre que passa a 100 metros distante da faixa com o sinal favorável para ele, mas mesmo assim ele se aventura a correr na hora da travessia. Então o objetivo da gente é exatamente chamar esse pedestre a atenção, falar da responsabilidade que ele também tem no trânsito. E para isso vocês contam também com personagens, né? Com toda uma estrutura, um aparato aqui, e ainda assim as pessoas acabam desrespeitando, né? Sim, nós temos aqui hoje o Zé Plaquinha e a Maria Sinaleira, são personagens do grupo Transitarte que trabalha com a gente fazendo campanhas educativas, mas também vale ressaltar que o condutor, a responsabilidade maior é dele, ele tem que parar e dar prioridade sempre para o pedestre, não tenha dúvida disso. Agora muita coisa parou, né, nesse momento de pandemia, inclusive essas ações. É muito prematuro falar de números, mas vocês acreditam que a paralisação dessas atividades de alguma forma refletiu no número de casos, de acidentes? Sim, eu acredito que até a ausência de fiscalização contribuiu para que, digamos assim, o condutor se sentisse livre para cometer esse tipo de infração de trânsito, né? O objetivo da gente, retomando esse projeto, é exatamente fazer esse trabalho que ficou um pouco parado, apesar da gente ter feito um trabalho intenso nas redes sociais, através de cards educativos. O Detran não parou durante a pandemia, a gente continuou com as campanhas online, através de nossas redes sociais. Certo, Rositânia, muito obrigada, viu, pelas suas informações. A gente continua por aqui acompanhando e reforçando, né, esses cuidados, tanto para os pedestres como também para os condutores. Adalberto. E, portanto, a imagem mostra, você vê essa operação, essa ação que está acontecendo, é extremamente importante, gente, educativa, olha lá, lúdica, inclusive, né? Chama a atenção das próprias crianças, aí os personagens que são utilizados, é o setor de educação para o trânsito tentando contribuir e a gente precisa fazer a nossa parte também, não é?
Vamos em frente, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, imagens aí da Avenida Carlos Cunha, nessa ação do Detran que está acontecendo agora e a gente mostrou ao vivo para você aqui no Bom Dia. E agora é hora da gente mudar de assunto, virar a chave e falar de política. Comigo, nosso colunista John Coutrin. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Tudo certinho? Tudo certinho. Vamos em frente. Vamos lá. Bom, a gente vai falar hoje com o John Coutrin sobre vários assuntos da área política. Começa com a política nacional ou local, John? Nacional. Vamos começar com a política nacional? Então vamos para o primeiro ponto aqui da política nacional que o John traz para nós nessa manhã de terça-feira. Aliás, vamos falar na política nacional, inclusive agitada, digamos assim, desse período, mesmo período de pandemia, mas não parou, né? O ministro Gilmar mandou o plenário do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, uma discussão sobre a reeleição ao comando da Câmara e do Senado. É porque, Adalberto, o PTB do Roberto Jefferson é o presidente nacional do PTB, ele entrou com uma ação questionando a possibilidade, né, de reeleição de presidente da Câmara e do Senado. Por que isso? Porque na foto aí nós temos o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, juntamente com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Há uma articulação, sobretudo do Davi Alcolumbre, de ele concorrer a mais um mandato, né, na mesma legislatura. Isso não é permitido, né, pela lei. Você pode concorrer em legislaturas diferentes e isso vai parar foi parar no STF, porque há a possibilidade do Davi Alcolumbre concorrer novamente, fazer essa manobra, arquitetar isso. O Rodrigo Maia já disse que não quer concorrer novamente, Adalberto, né? Mas ninguém sabe, né? Abrindo a brecha, vai que ele mude de ideia. É verdade. Não é verdade? O Rodrigo Maia que já tem aí, se eu não me engano, três mandatos aí à frente da presidência da Câmara. O Davi Alcolumbre é a primeira vez. Mas a gente entende, Adalberto, eu entendo que deve ter alternância, né? Deve ter alternância. É salutar. É salutar, é saudável para a democracia. Você não pode querer ficar eternamente ali, porque senão, se for assim, se abrir essa brecha, você pode perpetuar ali na presidência da Câmara e na presidência do Senado. Nós sabemos aí que tem entidades no país em que o presidente está ali no comando há muitos anos, né? Isso, e ali no Senado, no Congresso, isso não é bom. Ainda mais que os dois, para você ter uma ideia, são democratas, do mesmo partido. Então, por conta disso, o PTB entrou com essa ação e já há, inclusive, movimentação intensa, já que, por exemplo, na Câmara, o Rodrigo Maia fica até fevereiro. E aí haverá uma nova eleição. Por conta disso, que houve até desmembramento de bloco, aí, do blocão, do Centrão, MDB, Democratas, foram para um lado, já pensando nessa eleição da Câmara e também a eleição, claro, do próprio Senado Federal. Hoje o Davi não se sabe se teria os votos suficientes para se eleger ali, novamente presidente do Senado, mas, Adalberto, creio eu que isso não deve prosperar. Eu acho que vai haver essa alternância, tanto na Câmara quanto no Senado, deve, portanto, aí, os partidos se movimentarem aí para eleger um novo presidente das duas casas. Ô John, o líder do PDT no Senado, o senador Everton, destacou o protagonismo do partido durante esse período da pandemia, né? E falou sobre, inclusive, foi importante, a gente tem falado aqui, inclusive, isso, a decisão de participar presencialmente lá no Senado das sessões, contribuiu para esse destaque aí, não? Contribuiu sim, né? Inclusive importantes votações. Por exemplo, o Enem, adiamento do Enem, formação do próprio senador Everton, junto com o PDT, claro. Ele ingressou no Tribunal de Contas da União e o Enem acabou sendo adiada, né? A data do Enem acabou sendo adiada. Nós temos aí também a questão das Forças Armadas, aquela discussão, né, do papel, da atuação das Forças Armadas no país. A articulação para a mudança da data da eleição, por exemplo, fundamental? Também foi uma articulação que envolveu o próprio senador, o Everton, né, ele que conseguiu lhe botar em votação recorde no Senado, graças a uma articulação dele, e votação rápida, depois foi para a Câmara e também foi aprovado. Além disso, a própria questão das Forças Armadas, que foi uma ação do PDT também, em relação ao papel, né, a atuação das Forças Armadas, em que o STF decidiu que as Forças Armadas defendem a pátria, né, e também não é poder moderador. Além disso, aquela questão, na época da pandemia, uma decisão do STF também provocada pelo PDT e outros partidos, relacionadas aí em que o STF deu, né, autonomia para os estados adotarem medidas sanitárias
no controle da pandemia do Covid-19. Então, o PDT, o senador Everton, líder do PDT, teve uma atuação muito destacada do Alberto, né, durante esse período aí da pandemia, com essas ações que nós elencamos aqui, claro, juntamente com o PDT e outros partidos também, e outras iniciativas próprias somente do PDT e do senador Everton. Uma questão de justiça, lembrar daquele projeto de lei histórico, um compromisso assumido, inclusive, em relação ao corte de energia elétrica, né, nos finais de semana, nos feriados. Esse era um problema seríssimo que vem acontecendo em todo o país. O Brasil inteiro foi beneficiado com essa medida aprovada, né? E a última, agora mais recente, também relacionada, Adalberto, no que concerne a questão indígena, né, e proteção indígena também, foi uma ação aí que envolveu o PDT e o senador Everton. A ampliação, inclusive, do número de pessoas com auxílio emergencial. Você lembra que o Senado teve um papel importante também, o PDT nessa articulação. Enfim, foi um semestre de muito trabalho, em tempo de pandemia, né? Quarentena, mas muito trabalho aí nos bastidores e diretamente lá no Congresso. Seja, Adalberto, o Senado, né, o Congresso teve um papel muito atuante, destacado, importante nesse período. Enquanto o presidente hoje, ontem, deu uma declaração culpando os governadores, né? Colocar na conta dele as mortes, dividir, na verdade, né, os mais de 100 mil mortos do Covid-19, mas é importante destacar que os governadores e o Congresso tiveram atuação fundamental, importantíssima aí, durante aí a pandemia, que não ocorre, mas foi uma atuação destacada. Obrigado, viu, John? Até amanhã. Até amanhã, Dom. John Coutrin, nosso colunista de política aqui do Bom Dia. A gente vira a chave da política agora para o esporte, porque é o seguinte: a partida que marcaria a estreia do Imperatriz pelo Campeonato Brasileiro da Série C no último fim de semana foi adiada porque vários jogadores do time maranhense, como a gente falou ontem, testaram positivo para a Covid-19. O jogo seria contra o 13 em Campina Grande. 9 jogadores e um membro da comissão técnica do Cavalo de Aço testaram positivo para a Covid-19. Os diagnósticos foram anunciados pelo clube após nova rodada de testagens antes de mais uma partida. A identidade dos atletas não foi revelada. Ambos estão sem sintomas e foram afastados das atividades da equipe. Por isso, o jogo que seria realizado no último domingo em Campina Grande pela Série C do Campeonato Brasileiro foi cancelado e deve ser remarcado, mas ainda sem data confirmada. Jamais nós teremos prejuízo, a CBF se prontificou, não vai levar prejuízo a nenhuma das partes, nem o clube do 13 e nem o clube do Imperatriz, nenhum dos dois vão ter prejuízo. A partida será remarcada em nova data. Os jogadores e comissão técnica que testaram positivo devem fazer uma contraprova do exame assim que chegarem em Imperatriz. Segundo o diretor de futebol do clube, os outros jogadores já retomam os treinos nesta terça-feira, onde o time vai se preparar para a próxima disputa, que será realizada no sábado em Imperatriz contra o time Juicuripe da Bahia. Além disso, o técnico Paulinho Kobayashi anunciou pelas redes sociais a saída dele do comando do Imperatriz. Após a notícia, Luiz dos Reis, que havia sido contratado para o cargo de coordenador técnico, agora assume como treinador do Imperatriz. Está tudo sob controle, nenhum desses que testou positivo, inclusive a gente que viajou junto 10 horas no mesmo ônibus, estamos com alguns sintomas da Covid. Pelo contrário, estamos todos muito bem, tá? Aparentemente a saúde em 100%, mas tranquilidade às famílias, tranquilidade a todos, que as providências estão sendo tomadas aqui, já foram tomadas, elas só estão sendo seguidas à riscas para não levar, já estão isolados, né? Para não levar nenhum risco aos demais. Avaliando a atual situação do time, o cronista esportivo Dema de Oliveira acredita que o time não deva passar por dificuldades após a nova contratação. Eu acho que não vai ter dificuldades porque esse treinador e o diretor executivo da empresa aqui em Imperatriz, eles já trouxeram os jogadores deles, né? Lógico que eles vão regularizar esse pessoal, e o Imperatriz também tem os demais jogadores que não testaram positivo, né? Que estão à disposição. Ninguém sabe o que pode acontecer também. Vão ser feitos novos exames, claro, né? Apareceu outros em Jacuipense. E só o tempo pode dizer, mas o Imperatriz tem elenco, atualmente, tem elenco para poder fazer o jogo contra o Jacuipense no próximo sábado.
Gente, por conta dessa situação do Imperatriz, o Campeonato Maranhense também foi modificado. A Federação Maranhense de Futebol ontem anunciou a medida como alterando o jogo do Pinheiro com o Juventude. O jogo seria quarta-feira, amanhã, portanto, dia 12, ficou para o dia 18 o jogo Pinheiro e Juventude. E do dia 19 para o dia 22, a partida de volta, Juventude e Pinheiro, portanto, alterando também o Campeonato Maranhense. Boa sorte aí o técnico Luiz dos Reis, do Imperatriz, agora novo treinador, que estava à frente do Sobradinho, do Distrito Federal. Como você viu na reportagem, assumiu o cargo de coordenador técnico e agora fica no lugar do Paulinho Kobayashi. Vamos em frente, agora é hora de falar de Campeonato Brasileiro, porque depois de perder na estreia do Brasileiro agora da Série B, que a gente vai falar, né? Depois de perder na estreia por Vitória da Bahia, o Sampaio entra em campo hoje contra o Juventude. A partida está programada para o Estádio Castelão, 7h15 da noite. O Juventude venceu em Caxias do Sul, CRB, por 2-1. Após a partida diante do Vitória, os jogadores do Sampaio se reapresentaram na tarde de ontem, você vê as imagens, e após a atividade, os atletas já entraram em regime de concentração para a partida contra o Juventude. O técnico Léo Condé apontou o início da partida última como fator determinante para a derrota em Salvador, mas demonstrou confiança com o desempenho da equipe na etapa final. O Sampaio realmente começou a partida meio desligado ali, os 15, 20 primeiros minutos, depois se encontrou do jogo, tem tudo para fazer uma grande partida hoje contra o Juventude, portanto, hoje Sampaio e Juventude pelo Campeonato Brasileiro, claro, ainda sem a torcida no estádio, infelizmente. Vamos em frente, vida que segue, e o Sampaio aí tem tudo para conseguir se reorganizar no Campeonato Brasileiro, corrigir as falhas da partida de estreia. Toda estreia é complicada, foi diante do Vitória lá em Salvador, tem um desgaste da viagem, uma série de aspectos, mas aos poucos o time tem tudo para ir se ajustando nesse Campeonato Brasileiro. O Sampaio, que é o nosso representante na Série B do Campeonato Brasileiro. Voltando ainda à questão do Imperatriz, você viu aí uma parceria que foi feita, vários jogadores devem ganhar condição para que a equipe siga em frente no campeonato. Que pena, né? Foram 9 jogadores aí, mais um da comissão técnica, identificados aí, deram positivo para a Covid-19. Saúde, claro, em primeiro lugar, e a gente fica aqui à distância torcendo para que dê tudo certo, para que possam passar por esse período aí sem maiores transtornos. A equipe do Imperatriz, portanto, de olho no Campeonato Maranhense e também disputa o Campeonato Brasileiro. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã, aqui no programa, a gente vai falar sobre uma reforma extremamente importante, a reforma tributária. A proposta, uma no Senado, uma na Câmara, e o governo também mandou uma proposta lá para o Congresso Nacional. E a gente vai falar sobre o assunto, ouvindo, inclusive, representantes do setor produtivo sobre esse assunto, tá bom? Para encerrar, imagens da capital de todos os maranhenses, Avenida Carlos Cunha. Nesse momento, inclusive, lá está acontecendo uma ação educativa do Detran. Trânsito aí, ó, nesse ponto que a gente está mostrando para você, já mais pesado nesse horário. Ali também tem algumas empresas ali, naturalmente, né? O acesso ali vai ficando mais difícil, mas vai fluindo. Não há nenhum acidente nesse ponto, a produção me informa. Amanhã a gente se encontra no Bom Dia, 7 da manhã. Tchau, tchau.